anticristo. Eu estava fiquei meditando pela manhã, na parte da tarde, e muita coisa vai aparecendo, muita coisa vai chegando, e tudo vai sendo descortinado diante dos nossos olhos. O bom da palavra de Deus, bom, quando você estuda essa palavra aqui, é que tudo, absolutamente tudo, vai sendo descortinado diante dos nossos olhos. Quando você começa a olhar os versículos iniciais aí, do capítulo 2, de 2 Tessalônica, os irmãos, eles estavam passando por perseguições, desde que confessaram Jesus Cristo como Senhor, passando por perseguição, passando por lutas. A gente sabe que é isso, né? A dificuldade que é quando você se torna cristão e toda a perseguição que acarreta desse fato. Abalados diante da perseguição, perguntavam-se se o dia do Senhor já havia chegado. Eles estavam sendo influenciados por profecias, palavras ou carta falsa atribuída ao apóstolo Paulo. Então, muitas pessoas estavam dizendo, muitas pessoas estavam falando: olha, Jesus já voltou, Jesus já retornou. E eles estavam dizendo até em profecias que Jesus já havia voltado, e até havia uma carta falsa, fake news, atribuída ao apóstolo Paulo. Então eles estavam pensando, eles estavam imaginando que Jesus já havia voltado, retornado. Mas Paulo vai dizer assim para eles: não se deixem abalar, nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. É como se alguém disser para você, eu estava vendo alguém dizendo, amigo meu, esses dias me parou e disse assim: ô pastor, você sabia que Jesus já voltou? Que Jesus já retornou? Eu falei: eu estou aqui. Como assim? Se ele tivesse retornado, eu estaria com ele. Então quer dizer, ele está dizendo para todo mundo que Jesus já veio. Eu disse: que nóia, não veio coisa nenhuma. Liga o ventilador aqui, Juliano, cachorro, para as irmãs aqui, por favor, esse aqui, Em resposta, Paulo explica que o dia do Senhor, a sua segunda vinda, a parousia, ainda não havia chegado. Então quer dizer, havia essa dimensão toda de pensar que Jesus já havia voltado, retornado. E Paulo, portanto, ele vai explicar aos irmãos de Tessalônica que, embora a volta de Cristo seja iminente, que a volta de Cristo possa acontecer a qualquer momento. A qualquer momento Jesus pode voltar. A qualquer momento Jesus pode regressar. A qualquer momento os céus podem se rasgar. Existem sinais que ainda teriam de se cumprir antes desse maravilhoso evento. Então, Paulo vai dizer assim, presta atenção aí: antes de Jesus voltar, antes de Jesus retornar,
acontecer duas coisas. Duas coisas. Então presta atenção aí. Jesus só vai voltar. O apóstolo Paulo está dizendo isso para nós. Jesus só vai voltar. Jesus só vai retornar depois que acontecer duas coisas. A primeira coisa, haverá uma grande rebelião contra Deus e tudo que procede de Deus. Primeira coisa, tem que acontecer uma rebelião, tem que acontecer uma apostasia. E essa rebelião ela tem duas faces: uma profunda e generalizada apatia, indiferença em relação à fé em Cristo Jesus e a palavra de Deus. Então, uma apatia, uma indiferença. A palavra de Deus é mais ou menos aquele indivíduo que pega o Salmo 91, não tem? O indivíduo que faz isso, que deixa aberto lá em cima da cômoda ou de uma mesinha na sala e fica ali anos e mais anos. Uma apatia, uma indiferença à palavra de Deus. A primeira coisa, eu estava pensando, esses dias eu estava na sala de aula, eu comecei a falar um pouco da minha fé para uma turma do 9º ano. E quando eu comecei a falar de Jesus, eu percebi algumas reações adversas em relação à minha fé, em relação àquilo que eu creio. Meninos de 16 anos que não sabem luta nenhuma, que não sabe nada da vida, começou a ter uma certa reação adversa sobre a minha fé. Uma outra coisa, haverá uma violenta rebelião contra o Senhor e seus seguidores em todo o mundo. Haverá perseguição. Antes de Jesus voltar, haverá perseguição. Jesus está dizendo, nesses últimos dias, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, quanto mais os tempos vão dizendo para nós que Jesus está se aproximando, mais dificuldade em casa, dificuldade no trabalho, dificuldade nas ruas, vai ter uma certa perseguição em relação à nossa fé. Os principais pontos da doutrina bíblica, inegavelmente ensinados nas Escrituras, serão colocados de lado, e será dito às pessoas o que elas quiserem ouvir. Eu vi aquele pastor David pregando lá na ADEP de Brasília. Ele foi bastante explícito em dizer que os homossexuais irão para o inferno se eles não se arrependerem dos seus caminhos. Aí veio um deputado do PSOL, que é o mesmo partido do presidente da República, para processar ou até mesmo mandar prender. Aí não prende porque é americano, não mora aqui no Brasil, mora nos Estados Unidos. Então é só para vocês entenderem a dimensão, a dificuldade que nós estamos enfrentando nesses últimos dias a respeito da nossa fé. Hoje nós estamos vendo aí nas escolas, esses dias uma professora diz: bom dia a todos, bom dia a todas e bom dia a todos. Eu disse: para com isso, não tem jeito, a língua portuguesa não aceita, a língua portuguesa ela não permite a linguagem neutra, não permite
permite esse negócio de todos aí, essa ideologia de gênero, que a pessoa se acha homem ou a pessoa se acha mulher, e agora tem até uma ideologia, uma forma de tratamento específica para essas pessoas que às vezes não se acham nem homem e nem mulher. Se não é homem e se não é mulher, é o quê? É um guarda-roupa? É um poste? Então quer dizer, o Espírito Santo diz aí em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamento de demônios. Alguns vão se desviar da fé, alguns vão abandonar a fé cristã, a palavra de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Esse é o primeiro fator. Presta atenção aqui. Para Jesus chegar, para o céu se rasgar, tem que acontecer duas coisas. A primeira coisa é: haverá uma apostasia, haverá uma rebelião. Muitas pessoas irão abandonar e a perseguição aumentará. Segundo fator que tem que acontecer para Jesus chegar, Paulo diz aí: surgirá o homem da iniquidade. Presta atenção, Paulo não fala vai surgir o anticristo, né? Mas é a mesma coisa. O anticristo, o homem da iniquidade, o homem iníquo, com João lá, Apocalipse 13, é o mesmo sujeito, é o mesmo personagem. O apóstolo Paulo usa o artigo definido. O homem não é uma organização, não é um movimento, é uma pessoa. João ele vai dizer para nós, em 1 João capítulo 2, versículo 18: vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram, muitos homens ditadores, homens que mataram, homens que perseguiram, que a gente pensava que era o anticristo, já apareceram. Mas nos últimos dias, o anticristo, o verdadeiro anticristo, a essência do anticristo, ele vai aparecer. No entanto, o homem da iniquidade, ele será pior de todos. Ele se exaltará e se oporá a tudo que se chama Deus, se fará passar por Deus, será uma pessoa fora do comum, esperará receber a adoração dos povos do mundo e buscará essa adoração. Então o anticristo não vai ser como os homens que nós conhecemos pela história, né? Ele vai ser um homem fora do comum, ele vai ser um homem adorado por todos, todos irão se curvar diante dele. Por isso ele vai ser diferente de todos. Primeira coisa, o apóstolo Paulo está nos dizendo: cuidado com a rebelião, cuidado com a apostasia. E o que é apostasia, meus irmãos? Apostasia é não ficar firme em Cristo e seu Evangelho até o final. A pessoa está na fé cristã e resolveu virar as costas para Cristo. Ela fez o quê? Ela se apostatou, ela se rebelou da fé cristã. Olha o caso aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10: Demas, havendo amado o presente século, me abandonou. Demas
que eram discípulos de Paulo, Demas, que era um dos pregadores com Paulo, ele simplesmente abandonou, simplesmente amou o presente século. Portanto, apostasia é você se afastar do Deus vivo. Olha o que diz aí em Hebreus: tende cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Paulo está dizendo: tome cuidado, para que o teu coração não fique um coração perverso, não fique um coração incrédulo, a tal ponto que venha se afastar do Deus vivo. A pessoa ela volta, como disse o apóstolo Pedro. Sabe o que Pedro disse? Quando uma pessoa se afasta, quando uma pessoa se apostata da fé cristã, Pedro é bastante duro em dizer: o cão é como se o cão, você já viu o cão lambendo o seu próprio vômito? Horrível, né? Ele vomitou, aí ele vai lá e lambe o seu próprio vômito. Então a pessoa que Pedro está dizendo, a pessoa que apostata da fé cristã, é como um cão que lambe o seu próprio vômito, ou pior, é a porca lavada, dá um banho na porca do porco e solta ela no mar, ela volta novamente à lama. É como um cão que volta ao seu vômito e como a porca lavada que volta a revolver-se no lamaçal. Essa é a imagem. Eu me lembro de um homem, ele foi tesoureiro da igreja lá de São Paulo, foi tesoureiro, foi uma pessoa que ajudou muito a igreja, e ele se deixou levar pelo pecado e se apostatou da fé cristã. E o duro, meu Deus, que ele ficou, parece que aqueles 7 demônios, quando volta e acha a casa vazia, o cara fica 7 vezes pior. Se no mundo, na época do mundo, ele não tinha conhecimento da verdade, ele não sabia nada sobre a verdade, e aí ele se converte e fica sabendo da verdade, experimenta a verdade, vivencia a verdade. Aí num determinado tempo, por causa do pecado, ele se apostava na fé cristã. A Bíblia diz que quando os demônios chegam ali, 7 demônios, e toma conta daquela casa, e a pessoa fica muito mais pior do que o estado anterior dela, antes de aceitar, antes de conhecer a Jesus de Nazaré. Como ocorre a apostasia? A apostasia começa aqui, ó, no coração. É do coração que procede as saídas da vida. Ele se torna endurecido diante dos mandamentos do Senhor, não aceita mais acatá-lo, porque com toda certeza o pecado lhe é mais atraente. Primeira coisa, portanto, a apostasia, ela começa aqui, ó, no coração. Você não quer mais fazer a vontade do Senhor, você não quer mais servir ao Senhor, porque você está de namorico com o pecado. O pecado lhe atrai mais. Segunda fase da apostasia, aí vem a murmuração, aí vem a insatisfação. Eu não estou indo lá na igreja por causa do irmão, eu não estou indo lá na igreja por causa da irmã, eu não estou indo lá na igreja por causa do pastor. Então começa a colocar justificativas
para o fato de não frequentar mais a igreja, para o fato de não estar mais aqui em nosso meio. Aí o fato aí, ó, reclamação, rebeldia e justificação. Está justificando. Você conhece essas pessoas que você visita e vai dizer: por que você não está mais frequentando a igreja? Ah, eu não estou mais frequentando a igreja por causa disso e por causa daquilo. É um subterfúgio, é uma maneira de querer acusar alguém. Pega essa criança, dá uma voltinha para ela ali, acusar alguém. Depois vem uma rebeldia obstinada, desobediência causada pela descrença. Aí você já não quer mais saber. Agora você quer viver a sua vida. A primeira coisa, começa aqui, ó, coração. Quando o coração começa a se endurecer. Segundo, você começa a murmurar, você começa a justificar. E hoje, quando eu estava aqui preparando esse estudo, eu dei uma olhada no meu Instagram e eu vi a figura do Peter Lucas. Todo mundo sabe. Aquela, Deus cuida de mim, várias músicas que nós cantamos na igreja. Ele que é o cantor dessas músicas, um dos cantores evangélicos mais conhecidos do Brasil. E ele afirmou recentemente que aquele hino Algo Mais Que a Neve é um hino racista. É um hino racista. E ele sabe o que ele afirmou hoje, lá no Instagram dele? Ele afirmou, eu nem sabia quem era esse cara aqui, eu fui pesquisar lá para ver o que era, que a música do Léo Santana, música é um baiano aí, Léo Santana é um baiano, que canta aquele swing, aquelas músicas, que mais pelado do que, né? Ele falou que a música do Léo Santana bagunçou a sua cabeça. Ele até mesmo tentou dançar a música, mas ele ficou com medo da. Não sou ele dançando a música do Léo Santana. E ele não parava, olha só, ele não parava de pensar. Eu me lembro antigamente que passava carro aqui, frente a essa igreja, cantando sempre aquela música, né? Daqui a pouco aquela música estava na cabeça, não é isso? Aí passando todo dia aí, passa a mesma música. Ou eu não assisto mais essa porcaria de Rede Globo que aparecendo, graças a Deus. Mas todo comercial aparece uma musiquinha, não aparece? A musiquinha lá no Som Livre, de um dos músicos deles. Aí você vai vendo e vai incorporando aquela música, está dizendo, ó, a música está na cabeça, não sai da cabeça. Até tentei cantar aquele hino. Ele foi até de forma irônica em dizer, mais alto que a neve, mas veio a música do Léo Santana na minha cabeça. Você está vendo o que é apostasia? Até eu tentei cantar aquela música mais alto que a neve, tirando sarro, sendo irônico, sarcástico, mas veio a música dessa porcaria de música do Léo Santana na cabeça dele. Você está vendo a inversão de valores? Quando você vê crentes cantando essas músicas, essas músicas sertanejas, então veja só, o perigo da apostasia. Segunda coisa, presta atenção, o apóstolo Paulo fala, presta atenção com o homem da iniquidade. Quem é ele? Quem é o anticristo? A palavra anticristo
Cristo substituto, ou um Cristo rival. A palavra anti designa duas coisas: aquele que é contrário a, ou aquele que está no lugar de. Então, toda vez que você pensa na palavra anticristo, ele é contrário a Deus e ele quer assumir o lugar de Deus. O anticristo é isso: ele bate de frente contra tudo que diz respeito a Deus e ele quer se colocar no lugar de Deus. Satanás não apenas se opõe a Cristo, mas também deseja ser adorado e obedecido no lugar de Cristo. É isso que ele quer. Ele vai surgir nesse período aí de grande apostasia, quando as pessoas estarão se rebelando, abandonando Deus. E é justamente nesse período que ele vai surgir. E o que nós estamos vendo nos dias atuais é apostasia. Gente que estava aqui sentado, pregando, cantando. Hoje nós vemos essas pessoas nos bares, nos carnavais da vida. Isso é o que? Apostasia. E ele vai ser objeto de adoração, usará falsos milagres. Eu fico imaginando sobre o carnaval. O carnaval, o que é o carnaval? Todo mundo sabe que é a festa da carne. O indivíduo bebe todos os dias, e beija um, beija outro, vai beijando, depois não sabe quem ele beijou, e faz relação sexual com muita gente também. O que me chama a atenção, sabe o que é? É que tem crente na igreja. Nós moramos praticamente à beira do mar. Meia hora a gente chega ali. E tem crente na igreja que na época do carnaval ele vai para a praia e está cheio de gente ímpia. Está cheio de gente lá cantando, pulando. Eu me lembro uma vez que eu morei em Nova Viçosa, a quantidade de camisinha que a gente achava nas ruas da cidade. O rapaz da farmácia estava me contando esses dias, porque tem doença venérea. Desses dias ele estava falando: olha, o que está chegando gente aqui com doenças venéreas depois desse carnaval. E o que me deixa assim aturdido é cristão. É cristão. Que na semana do carnaval sai daqui e vai para a praia no meio dos ímpios, lá no meio da bebedeira. Você não poderia ir uma semana antes? Você não poderia ir uma semana depois? Não, mas quer ir justamente na data. Olha só, ele é chamado o homem da iniquidade, ele é chamado o filho da perdição, ele é chamado de aquele que se opõe a Deus, aquele que exalta acima de todos os demais, aquele que se proclama Deus. Ele é chamado de iníquo. Ao longo da história, meus irmãos, identificaram vários personagens, dizendo: esse aí é o anticristo. Por exemplo, Calígula, imperador romano; Nero, que mandou matar Paulo, mandou matar Pedro também; Vespasiano, Tito, Domiciano, aquele que mandou João Batista para a ilha de Patmos. Toda a igreja falava: aquele ali é o anticristo, aquele ali é o representante do diabo. Não, ele não foi. Não foi Calígula, não foi Nero, não foi Vespasiano, não foi Tito, não foi Domiciano.
Domiciano, também quando o Adolfo Hitler assumiu o poder na década de 30, todo mundo dizia, ali é o anticristo. Mas ele morreu e não foi o anticristo. Também dizia que Stalin, o governador lá da Rússia, seria também o anticristo, mas também não foi. Gorbachev também, disseram, o homem ali que acabou com o comunismo na Rússia, o Gorbachev seria o anticristo, mas também não foi. O Papa João Paulo II, eu me lembro, na década de 80, eu assisti uma aula de escatologia e eu vi um pastor dizendo, afirmando categoricamente, que o anticristo seria o Papa João Paulo II. João Paulo II morreu e não foi o anticristo. Atualmente eu vi aquele pregador, o Júlio Trovão, dizendo que o anticristo é o presidente da França, Macron, pelo amor de Deus. E é que a gente vai ouvindo as pessoas dizendo, as pessoas afirmando, esse aí é o anticristo, esse daí que vai vir, esse aí que vai governar o mundo. Mas o anticristo, presta atenção, o anticristo é um homem sem lei, que viverá e agirá na absoluta ilegalidade. Presta atenção nisso. O anticristo é um homem que não tem lei, é um homem que não obedece norma, é um homem que vai de acordo com o seu próprio nariz, com seus próprios instintos. Ele será um transgressor consumado da lei de Deus e da lei dos homens. Ele não vai respeitar nada e não vai respeitar ninguém. Ele é a própria personificação da rebelião contra as ordenanças de Deus. O mundo bagunçado, o mundo onde pode tudo, o mundo onde não tem mais lei, o mundo onde não tem mais ordem, não tem mais nada. O errado é certo, o certo é errado, tudo muda. É nesse mundo que ele vem, é nesses valores, é nesse tipo de atitude que ele vai predominar. O homem da iniquidade realizará sonhos de Satanás sobre a terra, liderando a mais ampla e a mais profunda rebelião contra Deus em toda a história. É como você pegar Deus e dizer: Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é tudo isso e muito mais. Aí você coloca Satanás deste lado, né? E principalmente o anticristo, que é o representante dele, e você vai dizer: o anticristo é mentira, o anticristo ele é assassino, ele é homicida, ele é isso, ele é aquilo. Tudo que é antagônico a Deus é o anticristo. É a essência dele. A essência dele é maléfica. Você já imaginou? Eu me lembro de um conto que eu li do Leão Tolstói, do conto do diabo. O diabo queria ser bonzinho. Você já conseguiu imaginar o diabo que queria ser bonzinho? Por acaso o diabo, com a natureza maléfica, com a natureza pervertida que ele tem condição, tem dentro de si disposição para a bondade? Não. O diabo pode fingir que está com dó de alguém, fingir que está fazendo bem, mas no fundo mesmo, o diabo ele quer derrubar, o diabo ele quer acabar, o diabo se oporá. Antes, ele é chamado de filho da perdição. Olha só, não
sumamente corrompido. Mas o diabo já está condenado. Ele é uma pessoa completamente perdida. Está designada para a perdição. Ele será lançado no lago de fogo. Então quer dizer, para o diabo não existe esperança. O futuro dele já está certo, já está comprometido. Apocalipse 19, versículo 20, vai dizer, afirma, que o diabo, a besta, serão lançados no lago de fogo. A palavra grega anomos aqui, traduzida por iníquo, significa ilegal, aquele que vive à margem da lei. O anticristo será um homem corrompido em grau superlativo. O anticristo, ele é da escuridão. O anticristo, ele está do lado do adultério. O anticristo, ele está do lado da imoralidade. O anticristo, ele está do lado da ideologia de gênero. O anticristo, ele está do lado de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que não pode, de tudo aquilo que contradiz com a palavra de Deus. É isso que personifica o anticristo. O anticristo se oporá a Deus abertamente e perseguirá implacavelmente a igreja. Ele vai se opor. Ele vai se opor a Deus, ele vai se opor à igreja. Ele se opõe e se levanta, diz Paulo, tudo quanto chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai se opor. Tudo que diz a respeito de Deus, ele vai se opor. Você é cristão? Ele vai se opor. Ele vai perseguir. O profeta Daniel diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo e contra o Deus dos deuses. Ele falará coisas incríveis, linguagens obscenas, linguagem baixa. Dá para você imaginar? O apóstolo João declara: abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome de Deus. Então o anticristo, ele se opõe abertamente a Deus. Eu fico imaginando a nossa sociedade, quanto que esses valores do anticristo estão imiscuídos, praticamente dentro da sociedade. O anticristo também será objeto de adoração em toda a terra. Eu fico imaginando, as pessoas, elas vão adorar. Ele vai ser assentado no santuário e vai reivindicar ser adorado como Deus. Ele vai querer ser adorado como Deus, embora ele não é Deus. Adoração é um tema central do livro de Apocalipse. A noiva do Cordeiro, ela adora Jesus. A igreja apóstata está adorando o anticristo. Por exemplo, eu estava falando sobre o carnaval, e a gente falou, essa adoração que houve nesses dias, lá em Salvador. Eu vi algumas filmagens, é homem com homem o tempo todo. É o que está acontecendo. O que a gente também viu, muita gente morrendo, assassinatos, pessoas matando outras pessoas. Aí você vai dizer, é a festa cultural do país, enquanto lá nos Estados Unidos a gente estava vendo um avivamento acontecendo naquela universidade metodista cristã. As pessoas estavam sendo avivadas por Deus, louvando a Deus,
24 horas, de dia, de noite, o tempo todo. Aqui no Brasil estava tendo festa, aquela escola, Gabriel botou a imagem de um Satanás, e todo mundo adorando aquela imagem do Satanás. Eu vi também uma outra cena, deles humilhando a pessoa de Cristo. Aí eu pergunto para vocês, essa festa é de quem? Essa festa não é de Deus. O dono dessa festa, as pessoas estão adorando o próprio Satanás. Estão adorando. Olha só, a noiva, a nova era, anuncia a chegada de um tempo em que o homem vai se curvar diante de uma matéria, que é o Deus, é da nova era, e que é o anticristo. O grande líder mundial, o historiador afirmou: o mundo está pronto para endeusar qualquer novo César que consiga dar à sociedade caótica unidade e paz. O mundo está pronto. O mundo é leviano, o mundo é instável, está pronto para adorar, para se sujeitar ao anticristo. O anticristo também, ele vai realizar grandes sinais na terra. Ora, o aparecimento do inimigo, do perdido, é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Ele vai usar sinais. Ele vai fazer prodígios. Você fala assim: o que as pessoas gostam? Você diz assim: lá na igreja vai ter uma campanha de cura de enfermidade, campanha de milagres. E a gente sabe, é só você olhar para a mundial ali, você percebe que as pessoas são atraídas pelas curas, pelos milagres, pelas realizações. E o anticristo, ele vai usar justamente o quê? Esse fator para enganar as pessoas. Ele vai usar poder, ele vai usar sinais, ele vai usar prodígios de mentira para enganar as pessoas. Ele tem poder, o poder de enganar, de ludibriar. Está curado, você está curado. Ele vai fazer sinais. Por isso que nós temos que ter discernimento nos dias atuais, de você ficar atrás, pulando, ciclando, para orar por sua vida, para orar pela sua enfermidade. Você não sabe quem ele representa, você não sabe de que lado ele está, se está do lado de Deus ou se está do lado do anticristo. Hoje parece que tem muita gente corrompida, vendendo a sua alma, e às vezes nós deixamos de pedir oração para os obreiros da casa do Senhor, que nós conhecemos. Eu vi uma mulher, uma tiroide, desse tamanho aqui, ó. Eu fui lá visitá-la, juntamente com duas senhoras. O filho dela tinha acabado de morrer, e elas pediram que eu fosse com elas para acalentar, para dar algumas palavras àquela amiga delas, né? E ela dava uma tiroide, praticamente, o pescoço dela estava imenso. E a irmãzinha falou assim para ela: ó, aqui é o pastor, se você quiser, ele pode orar por você. Ela olhou para mim e falou assim: esse pescoço, o único homem que toca é o Valdomiro, mais ninguém. Já vendi um terreno ali, ó. Já separei 40 mil reais que eu vou levar para ele. Foi, voltou e morreu de tiroide. O que eu estou falando para vocês é coisa séria.
coisa é séria. Tem muita gente utilizando a própria religião para ganhar dinheiro, para comprar fazenda, para comprar isso, para comprar aquilo, para ter helicóptero, é para ter mansões. Mas evangelho é renúncia. Evangelho é você fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz, olha só, presta atenção. A Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, todos os habitantes da terra adorarão a Deus. Ou seja, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. As pessoas, é só você ver, faz uma festa aqui, chama esses cantores aí, ó, não foi? Chama cantores mundanos, e você vai ver a multidão que vai se ajuntar para cantar aquelas músicas, para dançar, para tomar cerveja, para usar as coisas. Você vai ver o tamanho da multidão. Agora convida as pessoas para irem à igreja ou participar de uma cruzada evangelística cristã, com boas músicas, com boa pregação. Tu vai ver, é pouca gente, porque as pessoas preferem os prazeres mundanos, os prazeres transitórios do pecado, do que servir ao Senhor. Agora veja só, o apóstolo Paulo vai dizer assim para nós: e agora, sabeis que tem algo que detém o anticristo. Paulo está dizendo, presta atenção, o anticristo ainda não está aqui. Alguém falou assim para mim: será que o anticristo já apareceu? Eu disse: ainda não. Ele ainda não surgiu, para que ele seja revelado em uma ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já está aí, o espírito dele já está por aí, o palanque já está sendo montado, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora detém. Tem alguma coisa que o detém, tem alguma coisa que não deixa manifestar. Ele ainda não se manifestou publicamente porque tem algo impedindo com que ele se manifeste. A palavra grega aqui, kairos, ele vai se manifestar numa ocasião oportuna. Revela-nos que o anticristo somente aparecerá no momento certo. Ele tem um momento determinado por Deus. Não é na hora dele, não é na vontade dele, não é no tempo dele, é no tempo estabelecido por Deus. Assim como Jesus Cristo, ele nasceu na plenitude do tempo, no tempo que Deus estabeleceu, assim também o diabo virá na plenitude do tempo estabelecido por Deus. Ele não pode surgir antes e nem depois, mas no tempo estabelecido por Deus. Quem domina é Deus, quem manda é Deus. O anticristo, ele é o escravo do Senhor, o diabo é o escravo do Senhor. É Deus que tem todo o poder, toda a autoridade está na mão de Deus. Aleluia. Mas tem alguma coisa detendo, tem alguma coisa segurando. A ideia é assim, a ideia no grego é como se ele estivesse, sabe, forçando. Ele quer sair, como se ele estivesse enjaulado dentro de uma jaula. Ele está ali, ó, eu quero sair, mas tem alguma coisa que está o detendo.
segurando ele. O que será? O que será que está detendo? O que será que está impedindo a manifestação do anticristo nesses últimos tempos? Será que é Deus? Será que é porque o Evangelho ainda não chegou em todas as nações? Ainda tem povos, nações, etnias que não ouviram a palavra de Deus? Será que é por causa do Espírito Santo que vive e habita no meio do seu povo que ainda não se manifestou? O que sabemos, no entanto, é que há uma força detentora de dimensões sobrenaturais. Há uma força. Eu falei para vocês, numa das terças-feiras, que o arcanjo Miguel é o único arcanjo que tem, é o Miguel. É o arcanjo da luta, é o arcanjo da guerra. A Bíblia diz que o arcanjo, somente ele tem a capacidade de pegar o diabo e jogar para o lago de fogo. Agora, tem então miríades de anjos, os anjos que prestam serviço a Deus e a sua igreja, miríades sendo comandados pelo arcanjo Miguel. Então Paulo está dizendo, tem algo, tem uma força sobrenatural, uma força poderosa, portentosa, que está segurando, que está impedindo a manifestação do anticristo na face da terra. Ele não se manifestou ainda, porque tem essa força segurando, como o arcanjo Miguel, que está conservando o mal sobre restrição durante o período da pregação até a sua manifestação aberta. Por enquanto, ele ainda não se manifestou. Por enquanto, ele ainda não veio. Mas o mundo ele está se preparando. Presta atenção, você. O mundo está se preparando para ele. Você pode ver que o mundo cada vez mais está adoecido. As pessoas estão adoecidas. As pessoas estão tomando remédio para dormir. As pessoas estão procurando psiquiatra. A gente vê os adolescentes se cortando, se matando, se autoflagelando, A gente vê que a sociedade ela está doente. A sociedade, as famílias estão doentes. A gente vê que os valores estão de ponta cabeça. Mas ainda tem esperança. A esperança é quem? É a igreja. A igreja está no mundo. A igreja é a esperança para o mundo. A igreja, ela é a contraparte, o contraponto desse sistema que existe. A igreja não aceita o aborto. A igreja não aceita a ideologia de gênero. A igreja não aceita a pedofilia. A igreja, ela se baseia aqui, na palavra de Deus. A igreja é sal da terra, é luz do mundo. A Bíblia diz, olha, as portas do inferno não irão prevalecer contra a minha igreja. A ideia aqui não é a igreja retrocedendo. A ideia aqui é a igreja caminhando e o inferno indo para trás. O inferno tem que retroceder. Porque a igreja é poderosa. A igreja tem o sangue de Jesus. A igreja tem a presença de Jesus. Às vezes você não sabe. Você não sabe
a importância que você tem na sua vida. Você não sabe. Você não sabe o poder que você tem em sua vida. Você não sabe. Esses dias eu estava aqui orando na segunda-feira. Enquanto eu orava, Deus falou assim comigo: ora pelo fulano. Eu não estava pensando nele, não. Mas veio ele na minha mente. Eu comecei a orar por ele. Comecei a orar pela salvação dele. E quando eu passei pela rua esses dias, eu me encontrei com ele e disse o seguinte: olha, na segunda-feira eu estava orando, e o teu nome veio na minha mente. Deus falava: ora por ele. Então eu disse: então Deus quer me abençoar. Não, Deus não quer me abençoar. Ele arregalou de volta. Como assim? Deus mandou eu orar aqui porque você precisa ser salvo. Deus falou para mim que você precisa ser salvo do pecado, que você tem que sair da condenação do inferno. Ele olhou para mim: eu estou falando para você o que Deus me disse na oração. Aceita você ou não? Domingo eu estava no culto. Eu estou dizendo aqui para vocês, meus irmãos, é que cada um de nós aqui, com a comunhão que nós temos com Deus, com a presença de Deus em nossas vidas e do Espírito Santo nos guiando, nos dando discernimento, nós podemos salgar onde nós estamos. Você pode salgar aonde você está. Vamos orar em nome de Jesus.